judeus também tinham essa grande festa, que é chamada festa de Pentecostes. E esse momento que vai acontecer diferente na vida da comunidade, dos primeiros discípulos de Jesus, acontece justamente durante esta festa, a festa de... Então, nós vamos lembrar o seguinte: Jesus, ele começou a ensinar, ele começou a andar com as pessoas, aproximou um grupo de pessoas, ele morreu, ressuscitou e avisou para eles: olha, continuem se reunindo, continuem perto, continuem em Jerusalém. E Deus vai cumprir uma promessa sobre vocês. Ele vai mandar o Espírito dele sobre vocês. Ele vai derramar o Espírito. Havia uma profecia, muitos séculos antes, de um profeta chamado profeta Joel, que Deus iria derramar do Espírito dele. Quando a gente olha a história antiga dos judeus, o Espírito, ele agia sobre algumas pessoas em alguns momentos. Então, o Espírito de Deus movia, influenciava algumas pessoas em alguns momentos, e não constantemente. Mas a profecia dizia o seguinte: que quando viesse o Messias verdadeiro, o verdadeiro Filho de Deus, esse Espírito seria derramado sobre todos. E a ideia de derramar aqui, que ele iria habitar, ia se mover sobre todas as pessoas. E Jesus fala assim: ó, vai se cumprir a profecia, esperem em Jerusalém, e vocês vão ser transformados. E foi o que aconteceu. Eles estavam reunidos num cenáculo. Vão lembrar que a casa deles lá em Jerusalém tinha assim, tinha a casa tipo MRV, tá certo, gente? Tinha de 50 metros quadrados lá. A maioria deles morava em vilas. Jesus cresceu numa vila MRV, assim, a casinha grudada na outra, bem pequenininha, tudo grudado. Ou quem é de São Paulo aqui, aquelas vilas de São Paulo, assim, aquelas serventias, né? Aquelas ruas assim, as casinhas grudadas uma na outra, tudo comunitário. Jesus cresceu numa vila assim. Mas também tinha algumas pessoas abastadas que tinham casas grandes. E geralmente, quem tinha dessas casas, os mais ricos, havia um lugar para reuniões, para festas, que também é chamado de cenáculo, que era esse pavimento, um pavimento grande, uma sala grande, né? Então assim, onde as pessoas se reuniam. Esse grupo estava lá, eles estavam reunidos, então, numa das casas das pessoas que tinham melhor condição social. Os primeiros seguidores de Jesus eram um grupo muito heterogêneo. Você tinha desde peão de fábrica até gente muito influente na sociedade, e eles estão lá reunidos. E aí Deus cumpre a sua promessa, e sobre eles é derramado o Espírito Santo. Eles têm uma experiência ali que é assim, única e especial, e marca então esse momento, que é o nascimento da igreja. A comunidade cristã, essa assembleia, esse grupo de pessoas que a gente chama de igreja, que até então eram apenas discípulos, seguidores de um mestre, e que agora eles têm uma identidade. Então nasce naquele momento, com esse momento da história que a gente aí ganhou o nome de Pentecostes, porque foi durante a festa de Pentecostes, o Espírito derramado sobre eles. Esse momento que marcou então a vida desses cristãos. Nós vamos retomar isso na história, tá? Uma das experiências que eles têm, eles estão reunidos em oração. E Lucas ele não foi apóstolo, ele não andou com os 12 ali, mas ele vai se dedicar a escrever a história da igreja e registrar com mais detalhes. Ele vai dizer o seguinte: eles estavam reunidos orando, e eles desceu como que brasas de fogo, línguas de fogo assim. Não foi necessariamente de fogo, tá, gente? Mas é a maneira como Lucas conseguiu registrar aquela experiência estática, única, a experiência que eles tiveram ali naquele momento. Ele descreve isso. Não é uma descrição literal, é uma tentativa, é uma analogia que ele vai fazer para explicar aquela experiência tão especial que eles tiveram. Nós temos aí ao longo da história, então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E hoje não tem como eu não parar e pensar com você sobre o que é ter uma vida cheia de Espírito. Porque o que o Pentecostes nos desafia a pensar é o que é ter uma vida com o Espírito de Deus. Hoje a gente, como cristãos, infelizmente a gente se divide em igrejas pentecostais e não pentecostais. O que isso quer dizer? Talvez você que não está acostumado com esse universo religioso. No final do século XIX, há um movimento entre as comunidades cristãs de transformação e de arrependimento, de uma vida mais justa,
que é o que nós vamos chamar de santidade. Houve um despertamento nas pessoas, uma sensibilidade das pessoas para ter uma vida diferente. Não dá para continuar vivendo do jeito que se vivia. Então, esse movimento, essa busca, então, ele é o que nós vamos chamar de avivamento. As igrejas passam por essa renovação da sua espiritualidade. No início do século, vai acontecer uma experiência nos Estados Unidos, também vai acontecer na Europa, no País de Gales, mas a gente tem especialmente nos Estados Unidos, que a gente chama o avivamento da Rua Azusa. Então, assim, em uma casa de oração, esse fenômeno do falar em línguas, essa experiência que é a experiência de você falar em uma língua, se manifestar aí em algo que as pessoas não compreendem, que não é uma língua sistemática, não é uma língua que tem uma construção lógica. Então essa experiência é repetida sobre aquele grupo. Aquele grupo tem uma experiência semelhante do que os primeiros cristãos tiveram. Então, por isso que foi tão marcante esse momento na Rua Azusa. E tanto que ali eles falam que nasce um moderno movimento pentecostal. O movimento pentecostal moderno vai nascer ali, daquela experiência. E aí vai se construir toda uma forma de ser igreja a partir daquela experiência. No Brasil, nós vamos ter, por causa da influência desse grupo, 2 missionários, que são os irmãos Berger, que vêm para o Brasil, e logo na primeira década do século XX, eles vão abrir o que é a igreja pentecostal mais antiga que nós temos no país, que é a Assembleia de Deus. Interessante que, assim, a gente tem dentro do movimento pentecostal várias linhas. Se você conhece, eu tenho na família, eu já conheci alguém da Assembleia de Deus, você sabe que é diferente, por exemplo, de outras igrejas que a gente hoje chama de neopentecostais, ou novos pentecostais, porque são igrejas pentecostais diferentes das igrejas mais antigas. Eles creem em coisas diferentes, têm manifestações diferentes, têm a ideia de entender o culto, costumes diferentes também. Mas hoje a minha preocupação aqui da gente conversar não é se as nossas igrejas, como eu brinquei aqui, sorveterianas estão certas, se as igrejas pentecostais estão certas. A gente tem um crente, a gente pensa a experiência comunitária diferente. Mas eu queria ir para aquilo que é mais profundo e que talvez deveria nos unir, não nos separar como cristãos. Porque se hoje, por exemplo, você falar em evangélico, infelizmente a gente é confundido com o movimento neopentecostal. Se a pessoa hoje que não é do meio religioso ouve falar de evangélico, a imagem que se tem é do cristão neopentecostal, do cristão que está na mídia, das igrejas televisivas, de algumas igrejas que a gente tem, então, que são próprias, específicas de um ramo do cristianismo e que hoje, infelizmente, estão definindo para as pessoas o que é ser cristão. Então, hoje, por exemplo, as igrejas neopentecostais, ela tem uma postura em relação ao dinheiro, a você ter prosperidade na vida, o que Deus faz na sua vida, diferente da maneira como nós entendemos isso. Nós entendemos que nós ficamos doentes, nós podemos morrer, nós entendemos que nós somos tomados na vida por demandas, nós somos tomados por contingências. Então, infelizmente, hoje, muito do que a gente tem de imagem do que é ser cristão está recortado a propósito, às respostas das igrejas neopentecostais, que são um ramo também da igreja pentecostal. Que nem todas as igrejas pentecostais são assim. Por exemplo, se você for numa igreja Assembleia de Deus, você não vai ver esse mesmo discurso, por exemplo, que você tem nas igrejas da televisão. Se você conhece aqui, se tem pessoas, parentes seus, eles podem ter uma maneira diferente de entender a cultura, o jeito de se vestir, mas eles tratam Deus diferente, tem uma proposta diferente do que é ser cristão. E eu queria a gente mergulhar um pouquinho mais, assim, talvez aquilo que poderia nos unir, aquilo que poderia nos definir mais do que essas diferenças, que é a questão de ter uma vida cheia de Espírito. O que é ter uma vida cheia de Espírito? Uma expressão tão comum entre os cristãos e tão mal compreendida. O que é ter uma vida cheia de Espírito? E aí eu quero começar com uma imagem, e eu quero aproveitar ela durante essa manhã, que é a rosa de Jerusalém. Eu não sei quantos de vocês têm uma rosa de Jerusalém em casa, e quantos de vocês conhecem uma rosa de Jerusalém, mas para ajudar, eu já coloquei a foto dela aqui. Eu pergunto para você, essa flor está viva ou está morta? Para pensar sobre isso e tentar responder
que a nossa vida tem a ver com o Espírito Santo, eu quero olhar com você para esse texto. Paulo escreveu várias cartas como líder cristão para igrejas onde ele trabalhou, e uma dessas cartas que chama carta de Paulo aos Efésios, por isso que a carta ganha esse nome de Efésios, porque é para a cidade de Éfeso, e eu queria acompanhar com você essa leitura. Paulo diz assim: não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem músicas que brotam do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando uma imagem aqui, o seguinte, é a imagem da bebida. Fala assim, só que Paulo não está usando apenas a imagem da embriaguez, não se embriaguem com vinho. A preocupação do Paulo aqui não é fazer uma apologia ou atacar a questão da bebida, simplesmente. Vamos lembrar que nessa cidade tinha um culto que era muito conhecido, que era o culto Abaco, o culto a Dionísio, que aí vai ter nome na mitologia grega, como o paganismo romano, ele vai traduzir vários nomes dos deuses da mitologia grega. Então você tem o Baco, que aí você tem o Dionísio aqui, então, e a marca, que é o deus do vinho, né? E nas oferendas, nas ofertas, no culto, havia então as bacantes, que eram as sacerdotisas, que elas se embriagavam, elas tinham êxtases, elas falavam, tinham tipo oráculos, profecias, elas dançavam, aí fora a luxúria, toda a questão sexual também, aí isso vai acontecer por causa do vinho. Quando Paulo está falando aqui, não se embriaguem com o vinho, ele tem como imagem, pano de fundo, essa experiência comunitária, religiosa, que era o culto Abaco, através do vinho. A oferta a um Deus através de um vinho. E ele está dizendo assim, vocês são cristãos, e unem por causa de um Deus. Bebam desse Deus. Você tem sacerdotes e pessoas que vão para um lugar e eles bebem até ter êxtases, e eles bebem para poder cantar, eles bebem para poder ter experiências estáticas ali, eles bebem para poder dançar, eles bebem para poder estar junto ali. Então, para Paulo aqui é mais profundo que simplesmente se embriagar. Para Paulo aqui, o contexto de falar de se embriagar com vinho também tem um contexto religioso, porque nessa cidade eles entendiam, e os éfesos entenderam isso, quando Paulo falou, sobre se embriagar com vinho. Não era só alguém que está lá manguado, parece uma esponja, está no boteco lá caindo, que bebeu até cair. Mais que isso. Tanto que Paulo vai contrapor, fala assim, bebam do Espírito de Deus, e vocês vão cantar. Vocês vão cantar diferente. Vocês vão louvar a Deus. Vocês vão ter uma experiência com Deus. Bebam desse Espírito. Vocês vão estar junto. Bebam desse Espírito. Vocês vão ter uma vida diferente. Cantem louvores, agradeçam por toda a situação. Como toda busca no fenômeno religioso, assim, as pessoas iam atrás dos deuses para ter resposta, para encontrar algo. Falaram assim, vivam isso. Vocês vão encontrar temas para as canções de vocês, de gratidão a Deus, através disso. Nas traduções mais antigas, aqui você vai encontrar a expressão de solução. Tomem cuidado, porque essa embriaguez traz dissolução, traz desestrutura. De modo superficial, a gente tem a compreensão da questão da bebida, que a bebida tira o nosso controle, afeta o nosso comportamento. Eu gosto muito dessa expressão do pastor Mário, e eu lembro que ele já citou o autor, mas não lembro qual foi. O óleo só é derramado onde o sangue já passou. O que isso quer dizer? Para a gente pensar aqui na vida cheia do Espírito, antes de tudo, a gente tem que pensar na nova vida. Quem pode se perguntar sobre uma vida cheia do Espírito? Isso aqui não é simplesmente uma questão moral. A vida cheia do Espírito é uma vida espiritual. E ela é uma pergunta para quem já teve a experiência da nova vida em Cristo. Por isso que a ideia é que o óleo aqui representando o Espírito, ele é derramado onde o sangue já passou, ou seja, quem já teve a experiência do amor de Deus e sua entrega a Jesus, onde o sangue de Jesus lavou a sua vida.
Uma vida cheia de Espírito não é aqui a proposta de um download, né? Você quer fazer um aplicativo novo, você vai baixar um programa novo na sua vida, eu quero ter uma experiência nova na minha vida. Para quem ainda não teve encontro com Cristo, não vai entender a dimensão e não vai conseguir viver essa dimensão da vida espiritual. Quando a gente fala de uma vida cheia de Espírito, antes de mais nada, a gente está falando dessa vida que começou na cruz, com a experiência de Jesus, onde a gente já sabe quem é Deus, quem nós somos, que Ele é Deus e nós somos pecadores, e que Ele é o Pai que nos perdoou, nós somos pecadores perdoados. Enquanto a gente ainda se acha Deus, ou quando a gente não se resolveu ainda sobre isso, não dá para perguntar sobre uma vida cheia de Espírito. E aí esse é um perigo, esse é um problema da imagem que se tem de uma vida cheia de Espírito pelas experiências extraordinárias, das manifestações extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias, Deus faz milagres, Deus faz cura, Deus fala a vontade dele para as pessoas, usando outras pessoas. O problema é achar que a vida do Espírito, cheia do Espírito, é essa vida extraordinária, essa vida de experiências estáticas, e não é isso. Por isso que na nossa experiência comunitária de encontro, não é o que nós valorizamos, porque não é isso que nos define. A nossa vida se define de segunda a sábado, e não de domingo. A vida cheia de Espírito é a vida de segunda a sábado, e não aqui na experiência comunitária apenas. Ela tem mais que a dimensão comunitária. Nós temos que fazer essa pergunta: o que influencia, afeta, controla o meu comportamento? Porque quando Paulo está usando a imagem do vinho, e está falando também do beber do Espírito, ele está falando de influência sobre o comportamento. Tanto na experiência do vinho como na experiência do Espírito, você tem uma influência sobre o seu comportamento. Tem como você está. Se a bebida ela altera o nosso comportamento, também esse beber do Espírito deve alterar o meu comportamento. Ninguém pode dizer assim: eu bebo do Espírito de Deus e não tem seu comportamento alterado. Ninguém pode dizer assim: eu sou cheio de Deus e continuo do mesmo jeito. Ninguém pode dizer assim: olha, eu estou cheio de Deus, mas isso não influencia os meus relacionamentos. Por isso que ele vai dimensionar, fala assim: vocês vão se sujeitar uns aos outros, vocês vão viver juntos, suportar uns aos outros. Aqui, se sujeitar uns aos outros é a qualidade dos nossos relacionamentos. Como eu vejo o outro, como eu dimensiono o outro, se tornar sujeito aqui e se relacionar com pessoas. A vida cheia de Espírito, ela afeta o nosso comportamento, ela tem que afetar os nossos relacionamentos. Ninguém pode dizer assim: eu sou cheio de Deus, estou cheio de Espírito. A pessoa vai lá, ela pode até ter dons extraordinários, Deus pode até usar ela para curar, Deus pode até usá-la para dar uma palavra para alguém, e Deus faz isso mesmo, e Deus usa pessoas para isso. A Bíblia nos mostra que Ele dá esses dons para as pessoas. Só que ter dons não quer dizer uma vida cheia de Espírito. Os dons são esses carismas, mas não necessariamente caráter. Tem pessoas que você vê no domingo sendo usadas por Deus pela sua misericórdia, mas se você for observá-las de segunda a sábado, você não vê a influência do comportamento. Pelo contrário, você vai até mesmo se chocar com o tipo de comportamento e relacionamento que essas pessoas têm. Você tem pessoas à frente que curam, fazem milagres, só que não conseguem dar um abraço em você, tratar você como gente. Que espírito é esse? Que ação do Espírito é essa? O que Paulo está dizendo é que esse poder do Espírito, esse agir do Espírito, essa vida cheia de Espírito, e quando ele nos desafia: bebam de Deus, é porque ao beberem de Deus, permitirem que Ele afete a vida de vocês, que Ele influencie a vida de vocês. Se a gente for estudar isso aqui no grego, no verbo grego, isso aqui é uma voz passiva. Deixe-se encher do Espírito. Não é você que está no controle. E aí eu trouxe uma imagem bem clara aqui, e vocês vão entender bem isso. Tem gente que vive de experiências com Deus assim, efervescência. Mas vai passar isso aqui. Tem uma experiência no culto, tem uma experiência de oração.
Uma vida cheia de Espírito não é efervescência, gente. Não é sorrisal, não é eno. Não é isso. Não é isso. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que quando nós bebemos do Espírito, ele nos afeta, ele nos controla. Por isso que ele usou um verbo na voz passiva: deixem-se encher, deixem ser afetados, deixem-se ser influenciados, deixem-se ser controlados por Deus. Você quer ter uma vida cheia de Espírito? Uma vida cheia de Espírito é essa decisão de deixar ser afetado por Deus. Deixar que Ele afete os meus comportamentos, deixar que Ele influencie os meus relacionamentos, deixar que Ele dirija os meus relacionamentos. Como nós já conversamos, nós temos as duas dimensões. Há uma dimensão pessoal e há uma dimensão comunitária. Na dimensão pessoal, ele está lembrando isso, fala assim, a ideia mais profunda que nós temos da alteração do álcool aqui, o álcool, ele nos desestrutura. Só que aí nós temos uma questão inversa no Espírito, o Espírito nos estrutura. Se o álcool nos faz perder o controle e desestruturar enquanto pessoa, ao bebermos do Espírito, nós temos a experiência de sermos reestruturados. Nós deixamos de viver de performance para sermos persona. Nós temos o nosso caráter, a nossa integridade restaurada. Nós temos a nossa fragmentação restaurada, para sermos um inteiro. Se o álcool nos fragmenta, o Espírito nos integra. Paulo está usando uma imagem mais profunda aqui. Uma vida cheia de Espírito é essa vida que nos reestrutura quanto gente. O Evangelho faz isso. Por isso que muito do que a gente ouve aí hoje na televisão em nome de Evangelho não é Evangelho. Evangelho não é o que vem para restaurar nossa vida financeira. Evangelho não é o que vem para mudar nossa conta bancária. Evangelho é o que vem para restaurar o nosso ser, mais profundo da nossa estrutura. Ele nos reestrutura enquanto gente. Deus quer restaurar quem nós podemos ser. Uma vida do Espírito é uma vida que progressivamente nós vamos sendo estruturados, curados, reestruturados, se tornando gente como Deus nos criou para ser. Por isso que também tem uma dimensão comunitária. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós somos influenciados da maneira como nós vivemos com os outros. E se a gente olhar para o texto que Paulo falou, ele fala assim, vocês vão cantar a Deus, mas também vão se sujeitar uns aos outros. Vocês vão dar louvor e gratidão a Deus. Tem muita gente que gosta do vertical, tem muita gente que gosta da adoração, gosta da experiência mística. Só que Paulo está dizendo assim que quando o Espírito nos enche, ele não apenas nos devolve essa dimensão mística e vertical com Deus, mas ele também nos devolve aos outros para a vida. Ele também nos impulsiona, ele nos empurra e nos influencia para a gente amar. O que nos define enquanto gente? O amor. Para que Deus nos criou? Para amar. Amá-lo e amar os outros. A vida cheia de Espírito nos traz para o propósito de Deus. Se Deus nos criou para amar, o Espírito de Deus vai nos conduzir para esse propósito de uma vida de amor. Não dá para dizer que você é cheio de Espírito se ainda você ama o dinheiro, se você ama o sucesso. Você pode estar a caminho. Uma vida cheia de Espírito, a gente é restaurado na nossa estrutura. E Deus nos criou para essa estrutura chamada amor. Eu vou pedir para o Guilherme me ajudar aqui e tirar a foto. Falei para vocês sobre a rosa de Jerusalém. Ainda perguntei a vocês se ela estava viva ou está morta. A rosa de Jerusalém, ela é viva. Essa rosa está viva. Ela é uma rosa do deserto. E os primeiros cristãos, os primeiros líderes cristãos, os primeiros mestres de espiritualidade, os primeiros séculos da igreja, eles usaram a imagem da rosa de Jerusalém para explicar esse agir de Deus em nós. Nós já nascemos de novo, nós já temos a vida de Deus em nós. Só que essa vida pode ser uma vida cheia de Deus.
pode ser uma vida cheia do Espírito. Paulo não falou assim, ó, vocês têm uma opção. Paulo falou, vocês têm uma ordem. Bebam do Espírito de Deus. Vocês não têm opção. Não é para vocês escolherem entre vinho e Deus. Vocês não têm duas opções. Vocês que nasceram de novo, vocês têm uma opção. Se encher de Deus, beber de Deus, ter a vida de vocês influenciada, afetada, controlada por Deus. Nós já temos vida, mas muitas vezes, assim como a rosa de Jerusalém, essa vida está seca e ela precisa ser renovada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos buscar a Deus. Como é que eu posso fazer isso, Evandro? Como beber de Deus? Como que eu vou beber de Deus? A gente Deus através da Bíblia, a gente bebe de Deus através da oração, a gente bebe de Deus através do estar junto com outras pessoas que estão querendo a mesma coisa que a gente. A gente bebe de Deus colocando filtros na nossa vida daquilo que nos influencia. A gente bebe de Deus fazendo escolhas. A gente bebe de Deus fazendo cortes na nossa vida. A gente bebe de Deus reconhecendo aquilo que nos aproxima ou nos afasta de Deus. A gente bebe de Deus olhando e fazendo uma avaliação sincera. Se o álcool nos tira a capacidade de fazer juízo, o Espírito de Deus, ele age cada vez em nós, nos dando pleno juízo. Se o juízo de uma pessoa é afetada pelo álcool, cada vez que nós buscamos e bebemos mais do Espírito, ele nos traz mais juízo. Mas não um juízo de condenação, é um juízo de autoconhecimento, é um juízo de restauração. A gente percebe quem a gente é e quem ele quer nos tornar. A gente percebe quem ele quer nos tornar, a imagem de Cristo. A gente olha para a nossa vida, o que é uma vida cheia de Espírito? Você pode dizer, hoje, Evandro, você se considera uma pessoa cheia de Espírito? Não. Hoje eu me vejo como essa rosa de Jerusalém. E eu percebo aquilo da minha vida em que eu parei de beber. Eu e a Acra estamos num momento pessoal nosso de redescoberta de Deus na nossa casa. Da redescoberta de Deus nesse processo de vida. A rosa de Jerusalém, quando ela tem contato com a água, ela vai se abrir. E se a gente ficasse aqui, deixasse isso aqui mais horas, vocês iam ver ela abrindo. Você pode perceber que os galhos começam a se abrir. Muitos de nós aqui estamos secos como essa rosa. Nós já nascemos de novo, pelo amor de Deus, em Cristo. Mas nós precisamos voltar a beber mais de Deus. Nós precisamos voltar a deixar ser mais afetado, influenciado por Deus. Eu e você precisamos fazer essas perguntas. Quanto eu tenho do Espírito Santo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é quanto o Espírito Santo tem de mim. Uma vida cheia de Espírito, eu não pergunto quanto eu tenho de Espírito, quanto que eu já baixei, né, do download de Deus lá, se o meu servidor é bom ou não, né, se eu tenho, quantos mega que eu tenho para baixar do Espírito Santo. Né? É isso. A grande pergunta de Paulo aqui sobre uma vida cheia de Espírito, quanto que realmente ele tem de você? Quanto que realmente ele tem sobre a sua vida financeira? Quanto que realmente ele... E aqui não quer dizer que você vai dar as coisas para a igreja. Não é essa a questão. A ideia de dizer o seguinte, tudo que eu tenho está à disposição de Deus. Deus não quer mudar as pessoas a partir da igreja. Uma vida cheia de Espírito, essa vida que é mudada de dentro para fora. E onde ele colocou o Espírito? Ele não colocou o Espírito na igreja. O Pentecostes não é a festa em que a gente relembra que ele colocou o Espírito na igreja. O Pentecostes é a festa que a gente lembra que ele colocou o Espírito em nós. Porque ele não nos muda através da igreja. Ele nos muda de dentro para fora. E eu convido você a bebermos mais de Deus. Ele quer nos encher. Ele quer nos abrir de novo. Ele quer nos dar vida de novo. Ele quer transformar a nossa experiência de relacionamentos.
E não apenas para que as coisas boas da nossa vida aconteçam. Uma pessoa cheia de espírito enfrenta a doença diferente. Uma pessoa cheia de espírito vai enfrentar a justiça diferente. Uma pessoa cheia de espírito vai lidar com a mágoa diferente. Uma pessoa cheia de espírito vai lidar com as pessoas que nos ferem e machucam. Já cantava o Renato Russo, né? As pessoas nos fazem mal e nos ferem. Só que uma pessoa cheia de espírito vai responder diferente a isso. Convite dele a mim e você para nós bebermos mais. Que a gente tenha lares onde a gente bebe do Espírito. Que a gente tenha casamentos onde que a gente possa influenciar nossa esposa, nossos filhos, para bebermos mais de Deus. Que a gente tenha amizades em que a gente possa influenciar um ao outro, para a gente beber mais de Deus. Que Ele nos use, que Ele nos transforme, que Ele nos encha. Ele pode nos usar, e eu espero que Ele nos use de modo extraordinário, que Ele nos dê dons, que Ele haja através de mim e você. Mas antes do que Ele quer fazer através de mim e de você, Ele quer fazer em nós. Ele quer nos encher.